Colegas, alunos, mais uma segunda-feira juntos aqui e hoje, conforme prometido, trazendo novamente o professor Marcos Serral e também o professor José Ricardo para falar um pouquinho para vocês a respeito ainda do auxílio emergencial e do benefício assistencial, mas para a gente saber, afinal de contas, praticamente um mês já após a nossa live, se não foi bem, um mês foi quase, e o que a gente tem de novidade para contar para vocês. O que aconteceu, como as pessoas estão conseguindo chegar até esses benefícios, ou seja, se elas estão conseguindo usufruir desse auxílio que era para ajudar, mas que tem trazido também grande preocupação, grande mal-estar, muitas vezes, para algumas pessoas, grandes dificuldades, e também o benefício assistencial. Como ele está se comportando nesse momento, o que está acontecendo? Nós falamos, só para lembrar, né, na live há 3 semanas atrás, não, 4, nós falamos a respeito do auxílio emergencial, trouxemos as novidades, trouxemos os regramentos, trouxemos também as questões novas do benefício assistencial, questões que trariam dúvidas, mas nós não sabíamos exatamente como isso ia se operacionalizar na prática. E hoje eu trago aqui para vocês, né, os nossos convidados, para nos contarem como isso está acontecendo e quais são as problemáticas. Boa noite, Serral. Boa noite, Ana. Boa noite, Ricardo. Boa noite, nosso público querido que sempre nos acompanha. Enfim, boa noite aí para todas e todos. É um prazer estar de novo aqui de volta com vocês. São amigos muito queridos, nem preciso rasgar muita seda, só uns 30% de seda rasgada já está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ana Paula Fernandes, boa noite, Marco Aurélio Serral, meu parceiro, meu amigo aí, meu irmão de São Paulo, e boa noite a todos que estão, né, nos ouvindo neste momento e os que vão ouvir depois. É um prazer enorme essas reflexões no campo da assistência social, é onde eu posso fazer a minha contribuição em termos de análises, né, pelo menos parciais prévias, né, de como está ocorrendo esse processo. Muito obrigado por estar aqui de novo, pelo convite. A gente agradece. Vou aproveitar, dar boa noite já para a Viviane, nossa coordenadora do Rio Grande do Sul, para o Bernardo do Rio de Janeiro, para a Aline Torres, para o Emanuel Silva, para Edi Arnaldo. Olha, quase que eu errei, mas eu estou aprendendo, viu, Edi Arnaldo? E a Fabiane Restani, que já estão escrevendo aqui para a gente. Então, pessoal, o que eu quero perguntar para vocês? Eu comecei aqui o programa dizendo para as pessoas, olha, há aproximadamente um mês atrás, nós viemos aqui, falamos do regramento, falamos como ia funcionar, o que parecia que seria, né, na prática, com base naquilo que a gente leu. Mas a gente não tinha uma ideia exata de como as coisas iam acontecer. E aí a gente combinou no dia, né, vamos voltar em maio, para falar o que está acontecendo, se as pessoas estão conseguindo, se a parcela está saindo, o que está acontecendo no final. E aí, então, eu trouxe para vocês aqui, eu jogo a bola para vocês contarem para a gente o que aconteceu com o auxílio emergencial. Antes da gente entrar a falar um pouquinho de LOAS e outras questões que serão trazidas por vocês. Ricardo, vou iniciar aqui passando a bola para você. Ok. Então tá, Ana, obrigado. O que nós temos hoje de concreto, pelo menos com dados iniciais, ele não é muito animador do ponto de vista da efetividade mesmo do pagamento do auxílio emergencial. Algo em torno de 1/3 das pessoas, né, conseguiram receber. Tivemos todo esse problema do CPF e tal, né, e aí a Justiça resolveu nesse sentido. E o que a gente vê, e aí realmente é muito complicado e é lamentável em função da proposta, né, que vem da OMS justamente para evitar qualquer possibilidade de aglomeração de pessoas, são justamente as filas, as longas filas que nós vimos. Eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, na Pontinha. As poucas saídas que eu faço, apenas supermercado e farmácia, coisas mais pontuais, eu passei em postos, né, que da Caixa Federal, sempre com filas, mas filas absurdas, de chegar a 3 quadras.
E a gente observa aqui, e penso, pelo que eu vejo no noticiário, na imprensa em geral, no resto do Brasil não é diferente, nós vemos as pessoas muito próximas, né, e uma boa parte sem máscaras. E quando usam máscaras, é um problema complicado porque a usam mal, ou seja, mexem na máscara e não na parte né, do elástico, aqui não tiram pelo elástico, e às vezes para falar e tal, puxam já direto, tocando na boca, ou seja, a máscara é mais um adorno, né? É algo, né? Ou seja, apenas para dizer que está usando. Então, realmente é preocupante isso, essa modelagem, né? De jogar para a caixa com cadastro, para quem tem o CADU é mais tranquilo, mas para quem tem que fazer autodeclaração já não é, e aí nós temos para complicar a 873, que está já há mais de semana com o presidente da República. A 873, para quem está nos acompanhando, só para explicar, é aquela que esmiuça, melhor entram, por exemplo, segurados especiais, são quase 5 milhões de trabalhadores do campo, né? E mais os pescadores, nós temos aí um universo mapeável, né? Em torno de 5 milhões, mas podem ser mais, né? Que realmente, num primeiro olhar, estão fora. Num primeiro olhar, porque na realidade, hoje nós temos elementos já, eu mesmo assinei um parecer aqui no Rio Grande do Sul, fazendo a ponte para aplicar esse auxílio emergencial, com base em 2 pareceres, um do Ministério da Cidadania, 2 consultas que nós fizemos, melhor dizendo, uma do Ministério da Cidadania e outra da própria SAP, que eu posso falar depois um pouquinho, né? A SAP é a Secretaria de Agricultura e Pesca, né? Então, a modelagem esta, né? E aí eu penso, e eu até dizia para a Ana, antes de começar aqui, Ana, deixa eu falar um pouquinho na questão da estrutura da assistência social, porque eu acho assim, nós estamos num momento único, né? Espero que a gente não passe mais por isso, mas enfim, é uma experiência que toda a nossa geração não viveu, né? E é o momento para a gente ver quais são os pontos fracos, né, do próprio SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o que nos salva hoje, e do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, pouco falado, né, agora no nosso livro, né, que vai sair pela Juruá, nós enfocamos bastante a questão do Sistema Único de Assistência Social, porque ele é fundamental na perspectiva da organização da assistência no Brasil. E penso que não é por falta de lei, porque na realidade nós temos uma boa legislação, inclusive uma norma orientadora básica que é de 2005 e ela foi melhorada em 2012, e temos um plano nacional de assistência social, o PNAAS, que é de 2004. Então, nós temos todas as ferramentas para enfrentar crises e calamidades públicas. Isso, inclusive, está no próprio plano. Aliás, está na 8742, né? Lá quando fala dos benefícios eventuais, o artigo 22, ela justamente fala nas calamidades públicas e como exceção de você poder ter benefícios temporários excepcionais, benefícios em pecúnia, em dinheiro, isso já existe. Então, na realidade, eu já disse isso naquele primeiro momento, eu acho que quem nos ouviu, e a Ana e o Marco vão relembrar, que eu disse, ora, se quisesse, e aí uma questão de política pública, poderíamos ter aproveitado o que já existe em termos, né, de LOAS, né, e implementar isso, apenas iria ter uma regulamentação, não precisaria criar uma normativa toda nova, né? E a assistência social, ela é destinada a quem necessita, a quem dela necessitar. Ainda não foi alterado, né, a PEC, né, a PEC 6 queria, né, lá, mas por sorte nossa, ainda não foi alterado o critério da necessidade para o nefasto, odioso critério da miserabilidade. Então, em tese, e por direito constitucional, todas as pessoas que perderam emprego hoje,
independente se elas têm um status bom, no sentido de ter seu carro, ter sua casa, ter seus bens e tal, elas, no estado de necessidade, poderiam fazer jus ao LOAS, até porque o próprio cadastro único é até 3 salários mínimos. Poderia, excepcionalmente, se utilizar toda essa estrutura que existe, e aí eu faço uma ponderação, já assinei isso lá na primeira live que a gente fez, eu penso que teria que ter se usado os municípios, né? Por quê? Porque justamente no município onde tudo acontece. É no município que se sabe quem são os vulneráveis, quem é a população que realmente precisa, quem são os carentes, aonde que está a pobreza, onde tem os focos a serem atacados. É no município, não é o Estado. O Estado é um ente abstrato, sob o ponto de vista do habitante que está lá na periferia, numa cidade brasileira qualquer. E muito menos da União. Então, assim, ó, e aí eu vi essa redistribuição agora, Marco, compartilhando um pouco contigo, os municípios ficam, né, com uma parte muito pequenininha desse valor. Então, eu penso que tinha que ser ao contrário, jogar realmente o dinheiro nos municípios e acreditar na boa-fé dos prefeitos, até porque eles serão cobrados pela própria população se usarem mal do dinheiro. É muito mais fácil, porque a fiscalização é ali, né? É direta, né? Se sabe quando houve desvio. A população, hoje com as redes sociais, o controle é muito grande, coisa que a gente não tinha, né? Há 10, 15 anos atrás a gente não tinha isso. Hoje qualquer verba mal usada vai para o WhatsApp aí. Claro que tem muita fake news que a gente deve combater, mas tem muita coisa boa nesse sentido, né? As pessoas estão ali filmando, estão vendo os atos e estão denunciando. Então, nós teríamos que ter, e acho que a experiência um pouco nos mostra isso, uma inversão nisso, né? Começar justamente do município, né? E a partir dos municípios, né? Fazer todo esse combate aí, né? da epidemia do Covid-19. E eu penso que essas estruturas que já existem, porque essa divisão lá que está lá no artigo 6º-A, né, de proteção social básica e especial, a básica ela começa com os CRAS. Tudo que é município tem um CRAS, né, tem o Centro de Referência de Assistência Social, que é o que faz o cadastro único, que tem as equipes inter e multidisciplinares, que são as pessoas que conhecem a vida, sabem quem é vulnerável e quem não é, quem quer se aproveitar e quem realmente tem direito. Eu penso que a gente precisa repensar isso para que, em outras ocasiões, ou até nesta mesma, se perdurar muito tempo, a gente possa valorizar a assistência social, levar ela num patamar igual à saúde realmente, não é por nada que as três estão juntas lá, nessa modelagem de seguridade social, né, extremamente avançada, né, que está na Constituição. Então, são essas reflexões que eu quero trazer inicialmente para debate, para compartilhar, esperando contribuir num processo de reflexão mesmo, Ana, né? Da gente pensar assim, ó, não só de crítica, foi feito mal. Não é questão de foi feito mal. Você tem instrumentos já no próprio Plano Nacional, né, de Assistência Social, você tem na 8742, você tem como repensar isso e fazer uma aplicação diferente desses recursos e dessas políticas públicas, né? Aliás, uma coisa, só para encerrar essa minha primeira contribuição, uma coisa que eu notei justamente no vídeo que eu larguei, deu quase 2.000 acessos, eu recebi vários e-mails e tal, sobre a questão dos conselhos municipais. E eu consegui perceber, empiricamente, eu não fiz pesquisa sobre isso, mas pelo que eu vi, a maior parte dos municípios não possui o conselho municipal ou possui um conselho municipal pro forma, vinculado ao prefeito, por exemplo, muito vinculado ao quem está ali, né, o executivo de plantão, ou seja, sem autonomia. Sem autonomia, tanto que alguns municípios me disseram, pois é, não, nós temos que consultar o prefeito, quer dizer, o conselho está dizendo que tem que consultar o prefeito, claro, até poderia consultar, mas no sentido democrático, de fazer um arranjo junto,
mas não de ficar, o conselho, ele está acima do prefeito. Não pode haver uma relação de hierarquia, né? Oi. Então tá, é isso, então não quero me alongar muito, o professor fala demais, né? Marcos... Não, o que eu quis dizer é o seguinte, não dá para ver essa relação de hierarquia, né, com o prefeito. E aí isso me surpreende. O problema é que os conselhos municipais, você foi muito delicada, eu vou ser direta mesmo. O problema é que os conselhos municipais, dependendo das regiões, eles acabam sendo utilizados como manobra política, a gente sabe disso, infelizmente. E aí o controle que deveria ser feito pelo conselho não é. Né? A gente sabe disso. Isso acontece muitas vezes para a eleição de conselho tutelar, acontece para a eleição do agente responsável comunitário nos postos de saúde dos bairros, infelizmente, né? E é importante a gente frisar isso. A corrupção ela não vem só dos entes maiores, ela vem quando a nossa sociedade aceita esse tipo de coisa. E às vezes a gente está ali pronto para fazer a aplicação de uma regra importante, fazer a cobrança e não consegue, infelizmente. Seral, vou passar para você, então, fazer suas considerações iniciais também. Eu sei que a gente vai falar também de outros temas, mas gostaria que você falasse um pouquinho essa questão. A gente ficou um pouco decepcionado, o auxílio emergencial, ele era para ter tido um efeito um pouco maior, de repente, todo mundo que a gente conversa aqui, vários já escreveram nos comentários, em análise. Queria passar um pouquinho para você agora. Não, perfeito, Ana. Pegando o gancho aí no que o Ricardo falou, de fato, seria uma opção bem melhor caso tivesse sido utilizada a estrutura dos CREAS, enfim, a estrutura do SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, ao invés de se buscar o pagamento do auxílio emergencial pelos aplicativos, pelas instituições financeiras. Então, como o professor Ricardo bem acentuou, né, já existe uma estrutura. Alguns municípios, ainda que seja pro forma, porque se o município não tem o Conselho de Assistência Social montado, implementado, o que acontece? O município não recebe verba, é uma condição sine qua non para que o município receba verba. Então ele monta, só que muitas vezes monta apenas no papel, não tem, mais do que autonomia, não tem funcionamento mesmo, né? Tem funcionamento, ele não tem um andamento, não tem estratégia pública, não tem gestão, não tem criação de política pública. E como o Ricardo fala, seria muito mais prático que a gestão, o pagamento do auxílio emergencial tivesse ficado a cargo dos municípios. O CAD único existe e a gestão disso ficaria muito mais tranquila, né? Você já está na ponta, você já sabe quem são essas pessoas, enfim, seria teria sido muito mais tranquilo, mas, enfim, não foi a escolha feita, né? A gente tem que lidar com isso, não foi a escolha feita, nós temos aí que então, procurar dar respostas daqui para frente. Então, o ideal seria utilizar a estrutura do SUAS. Eu e o Ricardo, no livro que nós estamos para lançar semana que vem, a gente trabalhou muito isso, né? A gente mostra toda a importância da estrutura do SUAS para os municípios, a parte federativa. Então, assim, isso seria o melhor caminho. Não foi utilizado, né? Não foi utilizado assim, então paciência, vamos aí buscar, aí, como o Soderão falou aqui, capilaridade, né? É muito honrado com a presença do nosso querido José Roberto Sodero, que eu carinhosamente chamo de Soderão, por conta do filho dele, e ele fala da capilaridade, exatamente, né? Você já tem a capilaridade e não se aproveita isso. Então nós temos aí que lidar com a escolha que foi feita. Pagamento pela Caixa Econômica Federal, preenchimento de requisitos por aplicativos, para uma população que boa parte talvez tenha aí algum nível de exclusão digital, né? Então, como lidar com isso, né? O problema está lançado, né? Vamos buscar as soluções, né? Dentro desse cenário, né? De exclusão digital, acesso à política pública por um aplicativo, né, por um app, vou bancar o moderninho aqui, e então como é que a gente lida com isso, né? Como vocês já falaram, muitas pessoas nas filas da Caixa Econômica Federal buscando discutir alguma coisa a respeito do benefício, isso nós vimos fotos no Brasil todo, né? Fotos aí no Brasil todo, em São Paulo,
no Sul, no Paraná, enfim, comentários aí em relação a todo o Brasil. Acho que esse cenário ele é comum a todo o Brasil. O percentual aí de metade, 1/3 de pessoas só que conseguiram acesso ao auxílio emergencial, né? Algo aí entre 1/3 ou metade. Esses números têm variado aí. Então, enfim, dá para ver que é uma política pública pouco efetiva. É uma política pública emergencial que atinge metade ou 1/3 do público-alvo, dá para ver que ela não deu certo. Eu não preciso ser um grande gestor de políticas públicas para chegar aqui numa conclusão, não deu certo. Eu estudo políticas públicas, o Ricardo também, mas, enfim, não precisa ser grande especialista para você pensar o seguinte: metade da população-alvo foi atingida, ou 1/3, na pior das hipóteses, não deu certo. Então, até que venha uma nova normativa, até que venha, digamos, uma mudança dessa política pública e, quiçá, que logo ela seja desnecessária por uma superação desse cenário estranho. Então, enquanto isso, né, até que venha algo novo, podemos discutir aqui algo em termos de judicialização. Então, o que fazer daqui para frente? Sim. Fazer daqui para frente. Eu peguei aqui o gancho, até anotei a pergunta da querida Maristela Gonçalves, que sempre nos acompanha nas lives, nas redes sociais, e ela pergunta aqui, né, o cadastro feito e ainda não há resposta, ainda não saiu o benefício, o que fazer? Então, a ideia aqui, pessoal, é o seguinte, né, quem teve o benefício indeferido, existe uma via administrativa, existe ali um caminho no aplicativo, no sentido de um recurso administrativo, e para quem, enfim, né, buscar uma via judicial, para quem teve o benefício aí indeferido ou ainda não saiu a resposta, como é que a gente pode ter uma compreensão disso, né? Como é que a gente pode aí ter aí, enfim, um panorama mais amplo, né? Eu até gravei um vídeo esses dias no YouTube, teve uma repercussão bem interessante, nunca mencionou em algum lugar aí no nosso chat, e o que eu queria colocar para o pessoal aqui, né? Que vocês tenham muita clareza, pessoal, do que está acontecendo. Então, quando o aplicativo, quando a informação eletrônica vem e diz que o benefício não é devido, não foi, enfim, não há direito, não é o caso da concessão do benefício, do auxílio emergencial, vocês têm que ter a correta dimensão, pessoal, de que aqui não se trata, digamos assim, de uma informação que o iFood deu que não vai entregar o hambúrguer. Né? Vem por um aplicativo, vem por uma via eletrônica informal, rápida, mas vocês têm que ter a dimensão seguinte, não é o Uber cancelando a corrida, é o iFood falando que não vai entregar o hambúrguer. É, na realidade, pessoal, um ato administrativo do Estado, né, um ato administrativo praticado pelo poder público que nega acesso, indefere um benefício da assistência social. Indefere um benefício que vem de uma política pública assistencial, o auxílio emergencial, no caso, poderia ser outra coisa, enfim. E a partir disso, se eu tenho aqui um ato administrativo que nega um benefício, que indefere, o que eu posso fazer? Judicializar a questão. Então, o fato de que vem por um aplicativo não tem nenhum problema. Aqui se trata, juridicamente, de um ato administrativo que nega, né, o benefício, que indefere o benefício. Sim. A via eletrônica não tem nenhuma, não oferece nenhuma dificuldade. A Lei 784 permite a prática de atos pela via eletrônica, enfim, né, o governo brasileiro é um dos mais avançados em termos de governo eletrônico, uma série de medidas de longa data já vão para governo eletrônico, enfim, ou mecanismos eletrônicos de gestão pública, então isso não tem nenhum problema, né, nenhum problema. Aqui é um ato administrativo que indefere o acesso do cidadão, da cidadã, à política pública. Né? Você não tem direito ao benefício. Então, nesse ponto, não muda nada o fato de que vem pelo aplicativo, vem pelo celular. Aqui,
cabe a judicialização. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, quanto a isso, não há nenhum problema. Em deferido benefício, ele não é permitido acesso ao benefício, está configurado o interesse processual. A pessoa pode judicializar. Então, quanto a isso, não há nenhuma dificuldade. Alguns... Geral, só fazer uma consideração que o Sodero fez aqui. Depois eu ia prosseguir, pode falar, Aninha, claro. Eu só quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Sodero, que é um prazer estar com ele aqui, além de nosso amigo, professor no IEPREV, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Tenho o prazer lá de ter sido nomeada por ele consultora, sempre que eu posso tento ajudar, mesmo à distância. Mandar um grande abraço também para a professora Josiane Triquet Silvestre, acertei, né, Josiane? Que é uma amiga querida também, fizemos pós-graduação juntas há um tempo já, e eu quero mandar um grande abraço para ela. Eu sei que você estava embalado, mas é que eu tenho que mandar os abraços para você. Não, claro, Aninha. Dizer que tem gente boa aqui com a gente hoje, amigos queridíssimos. Então, eu estou colocando o pessoal aqui na tela, né? Então, às vezes a gente não consegue cumprimentar todos, mas eu vou colocando na tela para ninguém ficar de fora. Então, a Simone Henriques, o Lucas Martins, Marcelo Fontes, a Maria Estela Gonçalves, Alexandre Garcia, Luísa Pereira Chardozin, faz tempo que eu não vejo a Luísa, um grande abraço. A Wanda Leone, Socorro Nunes, Cristiano Tupi Nogueira, Maria Aparecida Naime, o Washington fez uma piadinha contigo, hein? Eu vou, mas isso é represália. Represália, Ana. O Washington falou que a minha camisa combina com a parede, né? Mas isso é represália porque eu falei em uma outra live com ele que eu ia revogar o prefácio. Isso no livro dele vai ser revogado, então agora mais ainda. Então, um abraço para a Andréia, que é do meu escritório, a Sandra Gomes, a Luca. Agora Luca, eu não consegui identificar. Tem uma foto de um casal. Como é que eu vou saber se é o Luca ou a Luca? É a Luíse Rosa, minha orientanda no mestrado. Luíse. Rosa, um abraço para a Luíse. Ficou difícil para mim. Ela falou o seguinte, que é o melhor trio previdenciário do Brasil, então eu postei aqui, ó, postei esse comentário, eu vou deixar fixo aqui, porque, olha, eu não sei se no conhecimento eu estou à altura dos meninos para dizer que é o melhor trio, mas quando a gente se junta é o trio mais engraçado, isso eu tenho certeza. Isso é verdade. Então, um abraço também para Rosane Constâncio, para Dulcilene Arantes, para Alexandre Buriola, também sempre conosco, Alencar, Bárbara Rosa, Kátia Sueli Mendonça, nossa coordenadora também, né? A Maiane Andrade, Isabel Ligeiro, Ana Cristina Prates, a Silvânia, lá de Minas, Andréa Vicari, sempre conosco, Rodrigo Campos, nosso consultor, Ana Cristina, acho que eu já tinha falado, né? Um grande abraço, Ana, 2 vezes. O Cláudio Lira, nosso coordenador, Bernardo Wagner, Dr. Roberto Sodero, né, que eu comentei já aquela hora, a Lúcia Catarina Ronque, Andressa Ruiz, também professora, Arlete Braga, Socorro Nunes, a Rosilene Belascosa Sierra, estava sumida, Rosilene, faz tempo que eu que não vi na última live. E aqui, eu acho que eu pulei um comentário, Maria Tereza Silva, Simone Henriques, Tânia Cristina, a Viviane também, só feras nesta live, um abraço carinhoso, ó. Hoje eu tô carente, gente, eu tô botando só os elogios. Ai, e mandar um grande abraço aqui a Simone, que gosta das nossas lives, o Valdinei, a Lúnia Córdova, e a Kelly Cristina, professora também aqui de Curitiba, um grande abraço, amiga querida, essa briga, luta aqui, né? A Kelly, ela faz, viu, Ricardo? Você ia gostar de conhecer a Kelly. A Kelly bota para quebrar, se não respeitar o direito do segurado, ela vai na sustentação oral, ela causa lá na sustentação, né, Kelly? O pessoal tem que olhar para ela quando ela está falando, eu gosto disso. A Kelly é corajosa, ela não é gaúcha, ela é de Floripa, tem o coração curitibano também, mas tem o sangue gaúcho, faca na bota. Oferecer um chimarrão para ela aqui, ó. Será, agora eu vou devolver para você mais um abração para Chiquinha Nascimento também.
Eu vou passar, então, o Serral de volta para você, mas é que eu não posso deixar de dar um abraço para todo esse pessoal que guardou um pedacinho da segunda-feira para a gente. Serral, fala, então. O doutor Sodero fez um apontamento à tua colocação, dizendo, olha, e nem segundo grau de jurisdição... Pois é. Então, a gente tem aí, bom, em primeiro lugar, agradecer aí alguém que, agora me perdi aqui, mas alguém falou que nós somos os Avengers do direito previdenciário. Achei sensacional. Melhor... Eu já estou imaginando uma foto nossa com as cabecinhas. Eu só quero saber quem que eu sou. Aí, se eu sou o Wolverine, mas tranquilo, fiquei bem feliz. Bom, pessoal, pegando o gancho aí no que o Sodero falou, né? Não há uma via recursal administrativa adequada para isso, então talvez seja realmente o caso de pensar em uma judicialização. E eu vou desdobrar tudo isso que eu estou falando, pessoal. Então, eu tenho bastante coisa para trazer para vocês, aí vocês ficarem bem municiados aí em termos de informações. Falei do indeferimento. E como a Maristela colocou para a gente aqui, né? E se você requer, né, o beneficiário requer e não sai, né? Não vem aí a informação da concessão e também tampouco a do indeferimento, que a partir do indeferimento fica claro o interesse processual e você pode judicializar, aí fica uma coisa muito tranquila. Mas na ausência, né, na ausência da manifestação aí do governo no sentido do direito ao benefício ou do indeferimento. Aqui, pessoal, podemos aplicar a mesma ideia, o mesmo raciocínio do direito previdenciário. Então, você pede um benefício ao INSS e se passado um certo prazo razoável, o INSS não se manifesta, se configura aqui um interesse processual, um conflito, por uma ausência de manifestação em um prazo razoável. Só que isso no direito previdenciário tem uma longa vida, um benefício que vai durar alguns meses, alguns anos, é diferente. Aqui, a gente tem uma dinâmica mais emergente, né, mais aí premente. Então, aqui, a minha sugestão é que vocês trabalhem com o prazo de 30 dias da Lei 9784. Então, vocês têm que ter uma visão ampla da coisa. A Lei 9784, ela fala, os atos administrativos, o processo administrativo tem que ser resolvido em 30 dias. Uhum. O silêncio disso, 30 dias para esse caso específico, que não é um benefício previdenciário, em que a jurisprudência já construiu algo diferente, né, exige um tempo maior, aqui 30 dias, né, não tem resposta, permite aqui, essa situação permite uma eventual judicialização. Então, o prazo de 30 dias da Lei 9784, princípio constitucional da eficiência, artigo 37, direito à celeridade do processo administrativo, artigo 5º, inciso 78, vocês têm aí um repertório bem interessante na mão. Tá? Vou avançar um pouquinho aqui. Então, vou judicializar a questão, vou discutir o auxílio emergencial que não foi concedido ou que a administração ficou silente, não deu uma resposta. O que nós temos aqui, pessoal? O que vocês podem discutir? Os requisitos. Um raciocínio muito semelhante ao que vocês praticam no direito previdenciário. Olha, essa pessoa aqui preencheu os requisitos. Tem mais do que 18 anos, a renda está ok, o núcleo familiar está ok, enfim, encaixar a situação do caso concreto ao que a lei pede e aí, portanto, indicar que há o cabimento desse direito. Também é possível que se busque, e depois eu vou colocar alguns pormenores, também é possível que se busque a declaração de inconstitucionalidade de alguns pontos da lei 13.982. Por quê? Por exemplo, quando se permite o auxílio emergencial apenas acima de 18 anos, você tem uma discriminação inconstitucional. Porque, no mínimo, né, a gente pode ter várias abordagens, mas, pelo menos, a partir de 16 anos, as pessoas já podem trabalhar. Antes disso, tudo bem, não pode trabalhar, então, até faz sentido a política pública excluir essas pessoas, tudo bem. Mas de 16 a 18 anos, para ficar num horizonte curto,
a pessoa pode trabalhar. Nas famílias mais vulneráveis, o que acontece? Normalmente, os adolescentes já trabalham, então, aqui é uma exclusão inconstitucional. Outra coisa também, o benefício que é voltado apenas à mãe solteira. Uma eventual família monoparental comandada por um homem, claro que é mais raro no Brasil, mas está excluída. O PL 873, ele corrige isso, esse ponto da mãe solteira, permitindo também aí uma família monoparental comandada por homem, também permitindo isso. Mas, enfim, por enquanto não temos essa norma. Tá? Então, vejam bem, pessoal, que é cabível a discussão dos requisitos e de eventuais avanços por conta de inconstitucionalidade. O grande problema aqui, eu queria deixar isso bem claro para todo mundo, é a questão do custo envolvido nisso. Porque o auxílio emergencial é um benefício da ordem de R$ 600 mensais, cuja duração é de 3 meses, possivelmente prorrogados durante o estado de calamidade pública. Caso prorrogado, o artigo 5º, aliás, o artigo 6º da Lei 13.982 permite a prorrogação dessa política assistencial emergencial. Mas ainda assim, são valores muito baixos para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social, também um cenário bem difícil, bem adverso. Então, o ponto aqui, talvez o mais complicado de lidar, não de entender, de lidar, é a questão econômica. Aqui, o ideal seriam tutelas coletivas, do ponto de vista do Ministério Público, da Defensoria Pública, sindicatos, associações. O professor Ricardo trabalha muito na região dele com aí os pescadores, enfim, coletividades. Aí você tem uma dinâmica melhor. Sindicatos, associações, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, a tutela coletiva seria mais interessante. A individual é possível também, mas talvez a questão do custo inviabilize. Então, talvez seja o caso de se trabalhar algo como um pro bono, uma consultoria, um pro bono, enfim. Então, você já tem aí um cliente da área trabalhista, da área de família, da parte previdenciária, e dá uma esticada em uma relação que já existe. Então, eu estava pensando nisso, desculpa te cortar, Serão, mas você estava falando e eu tenho o hábito de, assim, anotando as coisas. Não, mas eu já entendi mesmo, era o que eu queria apresentar mesmo, Ana. Não, imagina, não ia te cortar. Eu ia te falar que eu fiquei pensando nisso que você falou, porque assim, eu tenho o hábito de anotando assim, os pontos principais para ir te perguntando. E pensando justamente nisso, essa questão, nós temos duas situações. Uma, que as OABs vêm proibindo que os advogados, e isso eu acho super certo, a OAB vem proibindo que o advogado cobre para cadastrar os indivíduos, né? Até porque existe aí uma ideia de que nós estamos passando por um momento de pandemia, nós estamos num momento de total vulnerabilidade social, e o benefício ele não foi feito para o lucro, né, de uma classe ou de outra, mas para a ideia de que é para auxiliar, e não é um valor alto, é um valor realmente que eu sei que a gente tem também uma limitação de recursos do Estado, mas é um valor baixo, vamos falar sinceramente, se a gente for comparar, claro que não dá para comparar o Brasil com países desenvolvidos, mas a gente vê que o valor não é um valor que vai realmente resolver muito a situação do nosso povo, né? Mas auxilia, não estou nem entrando no mérito aqui. Mas aí, como fazer isso que você falou? Se for entrar na justiça, aí sim, o advogado realmente vai trabalhar, essa causa não vai ficar resolvida na hora. Então, isso acaba pegando muito também a questão para a própria advocacia, que alguns, para lembrar aqui, eu falei isso até na live da semana passada, Serau e Ricardo, não sei se vocês acompanharam, mas nós temos também colegas advogados numa situação requerendo até já a sexta bolsa auxílio para a OAB. Tem muitos advogados passando também por uma situação de necessidade, né? Exatamente. Então, a gente tem que pesar os dois lados. E aí, essa questão coletiva que você levantou é muito interessante. A Luísa até fez aqui também uma ponderação. Ela falou, olha, é verdade, professor, né? Também penso nessa tutela coletiva, mesmo sem a cobrança de honorários, porque daí um advogado com uma tutela coletiva consegue resolver aí um problema da sua região, ou quem sabe até de uma região muito maior.
mas a gente tem a defensoria para isso também, né? A gente tem a Carolina Botelho, que é Botelho, né? Falei certo sobre o nome dela, que é uma defensora super ativa, já participou de várias coisas. Então, talvez também as próprias defensorias tenham que vir trabalhar nessa situação, né? Aí eu devolvo a palavra agora eu vou passar um pouquinho ali. Seral, como eu te provoquei, vou deixar você falar e daí passa para o Ricardo, para ele se manifestar um pouquinho sobre isso, que eu vejo essa ansiedade, essa angústia na advocacia também. E é um problema aqui, não é um problema jurídico, não é um problema técnico, é um problema financeiro, orçamentário, né, grave, enfim. Então, aqui o ponto é a questão mesmo da sustentabilidade financeira mesmo, né? Então, muito complicado. Então, talvez a tutela coletiva, o Ricardo nesse sentido, ele pode nos... Eu quero falar um pouquinho depois sobre isso. A tutela coletiva não tem custas, né? Salvo com fé, é um caminho interessante. Então, seriam caminhos, sindicatos, né? Quem advoga para sindicato, de repente, um recorte para aquelas pessoas naquela situação, daquela categoria profissional que hoje estão desempregados. Então, buscar alguns caminhos assim, e claro, é uma situação extremamente delicada, né? Então, eu só queria agora, para concluir, dar dois recados, né? Alguém perguntou aqui qual é o número da lei, a Rosani Constâncio, é a lei 13.982, Rosani. O artigo 6º, né, que fala da possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, não só os 3 meses, 13.982, tá? Para a gente fechar, digamos, a questão técnica, uma eventual judicialização, ela se dará na Justiça Federal, provavelmente juizados, né, pelo valor, salvo uma tutela coletiva que vai para as varas comuns, enfim, um mandado de segurança, uma tutela coletiva, e aqui no polo passivo, a União Federal e talvez a Caixa Econômica Federal. Eu ainda não amadureci essa questão do polo passivo com a Caixa Econômica Federal também. Aí seria o caso de dar uma esmiuçada. Mas é isso, Ricardo, acho que é por aí. Excelente, Ricardo. E passando a bola para você, só vou te mandar mais 2 perguntas. A Socorro está perguntando, já dentro do que você vai falar de representação coletiva, ela também está falando, olha, e quando a colônia não tiver carta sindical? E outra coisa, a Socorro, desculpa, daí a Chiquinha falou assim, e aí seria defensoria ou MP? E aí eu passo para você esse bojo aí de coisas para você comentar. Ok. Não, eu vou seguir um pouquinho na linha do Marco, eu fui anotando aqui, eu peguei 3 pontos, porque eu acho importante a fala dele para os advogados, né? Porque basicamente, né, talvez 90% ou até mais de quem está conectado conosco são advogados, né? E alguns, inclusive, numa situação realmente muito precária, porque nossos escritórios estão fechados, falo pelo nosso, né? A gente está já há quase 50 dias já no home office, né? A gente começou bem antes, quando noticiaram a questão, né, da Covid-19, a gente já fechou mesmo e foi tudo para o home office. Então, você não atende clientes novos, então, realmente, o escritório começa, né, a ficar, assim, à míngua, né? Mas é uma situação que a vida das pessoas é mais importante, em que pese alguns pensam e agem de forma contrária, né? É mais importante que qualquer outro valor neste momento, né? Você não tem como ressuscitar, a não sei se a gente faça alguns benefícios pós-mortem, né? Que eu acho que aí auxílio emergencial pós-mortem, né? Uma categoria, talvez, né? Talvez aí fosse contemplar. Bem, deixa eu falar uma coisa, a questão da judicialização. Eu vejo lamentável isso vai acontecer. Não tem como não acontecer, e na minha perspectiva é justo e correto que aconteça. Porque se você tem um cidadão vulnerável necessitando desse auxílio pífio, pequenininho, para poder comer, basicamente ninguém vai fazer prestação de automóvel, de moto, ninguém vai fazer um consórcio da casa própria, isso aí é alimento, é alimentar. E aí você preenche todos os requisitos, o sistema burocratizado procrastina ou nem te dá a resposta dentro dos 30 dias, ou justificadamente dentro dos 60, conforme o artigo 49
da lei, né, 9784, isso é importante a gente frisar, alguém perguntou aqui, é o artigo 49 exatamente que diz isso aí, que deve ser 30 dias para administração, como, né, um ato administrativo, 30 dias e 60, se justificar, mais 30, então 60 é o limite, né, desde que justifique. Sob pena da pretensão resistida, o que a gente chama de pretensão, né, resistida presumida, a gente usa essa expressão, né, há 30 anos a gente já evoca isso no direito previdenciário para os benefícios normais e para o assistencial. Então, para o auxílio emergencial está perfeito, né, essa colocação do professor Marco Serral. Mas eu acho lamentável isso, a judicialização, porque, veja bem, pessoal, o custo de um processo é muito grande, é maior que R$600. Eu tenho certeza disso, pelos dados que a gente ouve falar. O custo de um processo é maior do que o valor que está lá. Então, era muito melhor diminuir a burocracia e pagar, muito melhor do ponto de vista econômico, começa por aí, né? E se a gente colocar que tem o risco de desabrigar alguém que tem direito, então aí aumenta mais a minha convicção de que realmente esse excesso de burocracia ele mais complica do que realmente ajuda. Eu só quero, e aí entra a minha verve advocatícia, né? E a gente faz um lindo par, eu e o Marco, né? Porque como eu advogo bastante, né, Marco? Ainda mais depois que eu saí da minha DE, comecei a advogar mais, retornar a advogar, né, mais. Então, eu consigo ver algumas questões assim mais práticas. E eu penso que uma ação de auxílio emergencial buscando R$600, ou os 1.200, ou os 1.800, daqui a pouco, vai passar tanto tempo, ela tem que ser junto com pedido de danos morais e danos patrimoniais. Não vai ser uma ação de R$2.800, vai ser uma ação de R$5.000, R$10.000, conforme o caso concreto. E aí, estou falando no campo da individual, do direito individual, não das tutelas, que pode ser junto com a DPU, né? A DPU, por exemplo, né? As procuradorias também regionais, e aí as universidades também podem fazer essas ações. A gente tem experiências boas aqui no Rio Grande do Sul, com ações coletivas, mas no campo da advocacia individual, eu penso que os advogados devem preparar os clientes na perspectiva de cobrar danos morais e patrimoniais, e podem entrar com ações plurimas, né? Elenca 5, 10, né, pessoas, né, numa mesma ação, mas tem que individualizar, porque assim, eu tenho certeza de que quem está na advocacia, eu vejo isso nos congressos que eu participo, vejo isso por algumas pessoas que estão escrevendo aqui no meu campo, no meu cantinho aqui direito da tela, são por paixão. Então, assim, se tem que fazer uma ação por R$600, vão fazer. E eu vou dizer, eu faço uma ação pedindo R$600 para alguém que realmente tem direito, e eu não faço uma ação de R$1 milhão para alguém que não tem e que eu não acredito na ação. Então, essa convicção que eu tenho certeza que a maior parte dos advogados previdenciaristas e que trabalham com assistência social, cada vez mais trabalham com assistência social, eles têm, ou seja, eles não trabalham pensando nos honorários ali. E penso que tem que cobrar danos morais e patrimoniais, porque não é possível. As pessoas estão sem comer, as pessoas não é nem questão de dever banco, de dever o boteco da esquina lá, as pessoas não estão nem se alimentando, e o dano moral ele está dado. A pessoa, só ir para uma fila, tentar regularizar o CPF, ou para uma fila para tentar ver se está o dinheiro e não está, ou ficar ligando para saber todo dia, toda hora, manhã, tarde, noite, entra no sistema, vê lá, quer dizer, está gastando também o celular, está gastando a internet, tem que ter internet, começa por aí, né? Como é que você paga a internet se você não tem nem os R$600 mensais? Você não consegue nem ter essa questão do acesso digital, né? Que o Marco falou um pouquinho, sim, mas isso é grave, né? Porque você tem uma população, uma boa parte que não tem acesso, né?
a isso, não tem acesso à internet, e aí como é que você faz? Você não consegue nem fazer o protocolo. Eu sou contra, óbvio, eu acho que advogado, no momento que nós estamos, advogado cobrar para fazer um aplicativo é um crime, é um absurdo. Agora, o advogado tem a obrigação e o dever de orientar as pessoas para pedir todos os danos morais e patrimoniais. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o Estado vai ter que pagar, ele vai pagar o custo do processo, que é alto, e ele vai ter que pagar a pessoa de forma indenizada, além do valor, mais o dano moral e patrimonial, pela sua ineficácia, num momento justamente que ele não podia falhar. É um momento que a gente não pode falhar. Falhar agora pode significar morte. Seja do ponto de vista do direito sanitário, seja do ponto de vista do direito previdenciário assistencial, porque é alimento. Quem não se alimenta, o organismo cai a resistência. Quem não come de manhã e não come de noite, ele tá dentro do risco, ele tá lá na população de risco, que a gente fala de 60 anos. Não, ele pode ter 16 anos, o Marco falou, 18 anos, 20 anos. Se ele não se alimentou, ele está dentro de uma população de risco, que é a população que não come. Isso é a primeira coisa mínima que você precisa para exercer seus direitos, para fazer qualquer coisa, é se alimentar. A gente não pode esquecer disso. É importante, Ricardo, fazer uma ponderação aqui no meio. Vou só colocar aqui o slogan antigo da campanha do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Essa é a maior realidade do que a gente vive. Quem tem fome não pode esperar. E a gente sabe que a situação ela não é grave para a gente que fica em casa estudando. Graças a Deus a gente tem essa possibilidade, mas muitas pessoas elas não estão em casa, porque elas nem casa têm para ficar. E eu já vi muita gente falando, começou o vitimismo. Não é o vitimismo, é a realidade de um percentual altíssimo da nossa população que não tem o que comer, que não tem televisão, que não tem celular, que não tem internet. Então eu acho que é bem importante quando a gente fala desse tema, a gente falar com muita seriedade que o tema merece, né? Porque a gente não está exagerando, não. A gente está falando de uma situação muito grave, eu acho que até a gente fica... É complicado falar disso, né? É complicado porque, assim, às vezes a gente é muito... Como é que eu vou falar? A gente é muito analisado pela situação dos... Assim, a gente é muito analisado por pares nossos que vivem uma situação confortável. E, infelizmente, são essas pessoas que muitas vezes tem um espaço para falar, então a gente tem que aproveitar esse nosso espaço aqui para falar a respeito disso, para falar que a gente tem pessoas que estão passando fome, nós podemos ajudar um tanto de pessoas, eu tento ajudar as pessoas que estão perto de mim, tenho certeza que vocês também, só que os nossos braços, eles são curtos, né? Nós não temos braço para ajudar todas essas pessoas, e é o Estado quem tem que fazer isso. E me irrita profundamente, eu falo aqui, o pessoal sabe disso, eu já me manifestei outras vezes, me irrita saber que por causa de uma burocracia, essas pessoas vão receber, não adianta receber daqui 4 meses, porque foi isso que o professor Ricardo acabou de falar. Depois que a pessoa tiver passado fome, tiver pego a doença, tiver ficado com, sei lá, a gente nem sabe se essa doença não pode deixar sequelas, inclusive. Essas pessoas estão sendo entubadas, elas estão indo para respiradores, né? A gente não sabe o grau, a extensão de toda essa problemática. E nós estamos deixando as pessoas desassistidas porque um aplicativo não funciona, porque o CPF não bate com o dado da Receita Federal, porque a parcela que era para ter sido depositada não foi, só que quem está sem comer, essa pessoa não pode esperar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu acho que essa é uma conversa muito séria, e quando alguém, assim, replica numa rede social que é vitimismo, que é exagero, isso me dá, assim, eu vou dizer para vocês, uma queimação no estômago, porque a gente é muito fácil falar para quem está comendo todo dia, né? Então, vocês me desculpem esse desabafo, mas acho que é importante até para as pessoas entenderem que isso não é brincadeira, e todo dia a gente olha e o benefício não saiu. Eu falei aqui, eu estava hoje comentando, eu estou com uma situação de uma pessoa próxima aqui da minha casa, que está aguardando, a gente está ajudando, mas essa pessoa, eu não sei quando ela vai receber, porque tudo que acontece está em análise. E mesmo eu, falando com vocês, conhecendo pessoas importantes, né, que têm conhecimento, eu não tenho uma resposta para dar para ela. E a gente fica vendido com essa situação, que nós somos professores, nós lemos, nós entendemos, mas nós não temos respostas para as pessoas. Eu acredito que, desculpem até minha elasticia aqui no tema, mas é para dizer para vocês como a gente se sente também impotente. Então, uma forma da gente fazer algo é isso que o professor Zé Ricardo falou, é
trazer para as pessoas algum tipo de esclarecimento, buscar defensoria, buscar o MP, tentar movimentar essas forças, né? Estou vendo aqui o Thiago Kidrick com a gente, um grande beijo, é uma pessoa também muito engajada nisso, para que a gente encontre a solução, porque eu só vejo as pessoas o benefício em análise. Pouquíssima gente que conseguiu receber. Desculpa, Ricardo, te cortar, mas eu tinha que falar também, porque às vezes a gente vai ficando para explodir, né? Não, eu tinha concluído. Alguns estão colocando a questão do dano patrimonial. Isso é legal, Ricardo. Queria te ouvir mesmo sobre isso aí. Não, na realidade, veja bem, quando a pessoa tem aqueles R$600, ela vai usar uma boa parte, talvez, né, 90%, 80%, 90%, para alimentação, mas ela vai também pagar lá a continha da farmácia, ela vai também pagar o barzinho lá, que é comum ter as livretinhas, ter as anotações dos municípios no Brasil, de norte a sul. Isso funciona muito bem, às vezes até nas grandes cidades, nos bairros, a gente vê isso, sistema de caderneta. Então, realmente, o dano patrimonial está dado. Se faltar o valor, não é só a questão do dano moral, não, é patrimonial também. A pessoa vai ficar sem crédito, né? Porque pode parecer pouco, mas não é, né? Para quem... E outra, o pobre paga as contas nesse país. Quem caloteia são os ricos, uma parte deles, uma parte, não todos, é óbvio. Mas, assim, geralmente o pobre que precisa ter o crédito, o pobre precisa ter porque ele vive do crédito, ele precisa ter o crédito na farmácia, precisa ter o crédito no bar que ele compra, porque se ele perder isso, ele morre. Ele precisa disso. E ele honra isso. A gente vê no Nordeste, já várias vezes estive no Nordeste, no norte do país, no sul, enfim, qualquer lugar que você vá, a população que é pobre, ela é cumpridora. Tanto que as pessoas fiam, né? Uma vez eu vi no interior do Nordeste um aviso muito interessante que marcou muito até hoje, né? Num desses compédios, Marcos, que a gente vai, acho que foi em João Pessoa lá, e dizia na farmácia, venda somente para aposentado. Veja bem, o cartaz era venda somente para aposentado, ou seja, o cara sabe que vai receber. A pessoa vai lá, vai receber o salário e ela vai direto pagar as contas, né? Então, assim, tem um dano patrimonial bastante forte aí, que tem que ser, não pode ser aquelas petições genéricas, né? Eu penso que tem que ser caso a caso, tem que narrar bem o que a pessoa deixou de pagar, o que ela deixou de adquirir. Por exemplo, a própria internet, ela precisa pagar. Como é que ela faz? Se ela não paga a internet, ela não consegue nem fazer o aplicativo, ela não consegue nem acompanhar, não consegue se comunicar com os seus no período que se pede para ficar isolada. Você não consegue ter um WhatsApp ali para poder fazer uma comunicação, você não consegue nem... O aparelho estragou, você não consegue consertar. Então, assim, ó, é grave, é muito grave, e é isso que eu quero, essa mensagem que eu quero passar para os advogados. Abrirem, assim, as mentes e pensarem que não é a questão do valor que é pequeno, o dano é gigante. É similar um pouco com o auxílio-doença que a gente trabalha. Eu vou pedir, vou ganhar 1 mês, 2 meses do auxílio-doença. Pode ser, mas para a pessoa é tudo. Para a pessoa, tudo. É a vida dela, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar, eu acho que a pandemia vem nos dando algumas reflexões, uma delas, né, entre tantas, é essa, da gente também ser mais humano, né? Pensar mais no outro, né? E também, e isso eu vejo, eu estou falando, mas eu sei que no meio previdenciário isso é bastante, assim, comum, talvez seja a regra, assim, ó, os advogados pensam realmente e respeitam, né, as partes, respeitam o ser humano como outro, né, dentro da sua singularidade, né. Muito bem, quase um desabafo essa live hoje. Mas olha, eu quero dizer para vocês, estou até me sentindo melhor, porque eu precisava dividir com vocês essa minha angústia, porque talvez se a gente não tem outras possibilidades, que a live seja também uma forma da gente ajudar as pessoas, né? É claro que outros trabalhos que a gente faz aqui nos bastidores também, mas poder levar um pouquinho para os nossos alunos para que eles saibam que essa indignação... Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com um amigo, né, que é o Dr. Manuel Dantas, que era presidente do CRPS. Ele dizia assim, quando nós tivermos a condição de despertar no outro a indignação,
para que a gente possa fazer uma corrente de indignados, mas com força, talvez a gente possa fazer com que as coisas realmente sejam alteradas. Então, eu agradeço a indignação de vocês dois, porque me fez também pensar aqui nas coisas que a gente vem vendo e não vem vendo solução, tá? Serral, vou devolver para você, e você também queria fazer algumas ponderações para a gente, para não falar só dessa questão do auxílio, você também ia fazer uma consideração para nós dessa alteração das questões trabalhistas, né? Então, não, na realidade da 13994, né, que é a questão do juizado, mas... Ah, é verdade, mas você também ia falar, lembra que eu te falei que você ia falar do acidente de trabalho também? Só comentar, não, porque as pessoas estavam muito em dúvida. Não, tá, tranquilo. Só para pegar, né, um gancho aí no que o Ricardo falou sobre o dano patrimonial, eu me lembrei de enquanto ele expunha, né, o motivo e o desenho aí do dano patrimonial, eu me lembrei de uma frase do João Cabral de Melo Neto, que é o autor de Morte e Vida Severina, né? E lá no fim do livro, quase, no fim da poesia, quase, ele fala que essas pessoas, elas não compram a vida a crédito, compram a vida um pouco a cada dia. É um horizonte econômico muito curto, né? E o Ricardo descreveu bem aí, né? Então, esse dinheiro, ele é muito, muito emergencial, né? É um dinheiro, não é um patrimônio, né? Ele tem uma conotação muito forte, né? Muito contundente, né? Muito imediata, né? Então, é isso. O dano patrimonial foi perfeitamente aí descrito aí pelo Ricardo, né? Muito, muito legal. E me lembrei do Morte e Vida Severina, do João Cabral de que é impactante, né? Quando você lê no contexto, o final é impactante. É uma poesia curta, mas é bem impactante. Então, vamos lá, Ana. Então, a respeito do acidente de trabalho, né, o que a gente tem que relembrar é que, com a caída da medida provisória 905, revogada há uma semana e meia, mais ou menos, o texto normativo anterior à vigência da MP 905 volta a valer. O Supremo Tribunal Federal, ele tem o entendimento de que medida provisória não revoga a lei, apenas suspende a sua eficácia, porque depois a medida provisória será convertida em lei, será, enfim, revogada e assim por diante. E nesse caso, o que aconteceu? A medida provisória foi revogada, a 905, então o texto da 8.203, o texto anterior, ele volta a vigorar, ele volta a valer. Então, o acidente de trabalho no trajeto, ele volta a ser considerado acidente de trabalho, né? Ele tinha deixado de ser por obra da medida 905, da MP 905, como ela foi revogada, o texto anterior volta a valer, mais ou menos como se fosse, né, uma repristinação. É um efeito repristinatório, não é uma repristinação da letra, mas o efeito acaba sendo esse, pelo fato de que as MPs têm uma característica diferente, elas têm uma característica de uma norma precária, uma quasi-lei, vamos dizer assim, né? Tem força de lei, é uma quasi-lei e não uma lei exatamente. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que, nesse caso, não é exatamente uma repristinação, é um efeito diverso, enfim. Então, a gente tem essa característica importante, né? E um outro recado aí importante é uma lei da semana passada, a Lei 13.994, que ela permite as conciliações virtuais, conciliações não presenciais, no âmbito dos juizados especiais cíveis. E, por tabela, claro, isso se aplica aos juizados especiais federais. A medida vem no contexto de isolamento social, então, a premissa é essa, né? Os fóruns fechados, atividade forense não presencial, enfim, não está acontecendo, e as medidas conciliatórias foram, então, levadas para isso. Isso, de certa maneira, já seria possível à luz do próprio artigo 193 do Código de Processo Civil, que já permite a prática de atos processuais pela via eletrônica. E aqui não seria diferente. O ato da conciliação,
não estaria fora disso, seria possível, enfim. Então, a gente tem essa configuração. Essa medida, em si, ela é uma medida interessante, porque você tem aí algumas relações entre particulares, medidas de direito de família, em que até é complicado você colocar na mesma sala de audiência, eventualmente, um marido agressor com a esposa, com as crianças, enfim. Então, é uma medida, né, de diversas maneiras, interessante. Um acidente de trânsito que eu estava fora do meu estado e vai para uma conciliação de uma dívida. Você faz virtual e não precisa ir para um outro estado, às vezes o custo não permite. Então, a medida em si é bem interessante. A minha preocupação é quando isso é levado para os juizados especiais federais, em que nós temos o INSS contra o segurado, contra os dependentes, e aí a questão de acesso à tecnologia, exclusão digital, o próprio domínio da tecnologia. Eu tenho um celular na mão, mas eu não sei bem usar, não sei como fazer uma reunião por Skype, por WhatsApp. É uma coisa é ter o celular e receber memes, receber um vídeo de bobeira. Outra coisa é fazer uma videoconferência que tem toda uma conotação aí profissional, de voz, enfim, etc. Como é que o profissional da advocacia vai acompanhar isso? Seria mais uma Aparelho questão de estresse, né? Super complicado isso quando é trazido para os juizados especiais federais, para a clientela previdenciária. Então, a gente tem essa questão aí, e aí, enfim, vocês têm aí bastante cautela com isso. E você fez um vídeo, né, Serral? Vamos divulgar o teu canal, então lá no canal do YouTube, o professor Serral tem colocado aí, acho que que quase diariamente você tem colocado notícia nova, cada né? 2, 3 dias, enfim, tá uma média nessa base aí, a cada 2, 3 dias eu tenho publicado vídeos curtos, 4, 5 minutos, dando aí essas pílulas de coisas importantes para o pessoal. Excelente. Pessoal, eu acho que a Luca colocou ali nos comentários, quem tiver interesse, mas fala o nome do teu canal aí, Serral, para ajudar, porque às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de encontrar no YouTube. Canal do Serral. Marco Serral, né? O canal é Marco Serral. A Luca muito gentilmente está colocando o canal do Serral, mas é Marco Serral, enfim, bem tranquilo de encontrar no YouTube, no Vimeo também, mas tem muito bom, recomendo. O Vimeo ele é um pouquinho mais limitado. O YouTube tá bacana, tá crescendo, estou bem feliz com isso. É uma brincadeira séria. Não, é muito bom mesmo. E aí, além dessa, tem outras questões que o professor Serral vem abordando, questões que situam entre trabalho, previdência e tributo, ele vem fazendo a abordagem do que é interrelacionado. Eu vou aproveitar também, Serral, para citar que hoje o STF teve aquela decisão referente à natureza do nexo técnico epidemiológico para o Covid, lembrando que não é que havia uma proibição, eu gosto sempre de citar, porque às vezes lá no Instagram a gente vê o pessoal que está começando a fazer live e fala uma coisa que não é bem real, é todo em volta da presunção, né? Antes, o que a gente tinha? A gente tinha uma presunção que ela era sempre de nexo técnico e ela seria a favor, né? No caso, quando saiu a medida provisória, ela veio trazendo uma presunção, na verdade, que abria para o empregado o dever de provar. E aí isso poderia ser negativo no entendimento de algumas pessoas, por quê? Porque o empregado teria que fazer a prova do nexo. Agora o STF afastou ali, né, aquela questão, acho que do artigo 29, se eu não me engano, e do 30. Isso, do MP, o 29. Isso, da medida provisória, né? E aí ele vem dizendo o seguinte, olha, a presunção agora ela vai ser anormal. Dentro do nexo técnico, aí quem tem que fazer a prova de que aquela presunção está equivocada vai ser a empresa. Então, ele restabeleceu o que é o ordinário, né? Então, é só importante, porque eu vi muita gente falando algumas coisas sobre isso. Algumas imprecisões, é verdade. Uhum. E aí, não é aquela coisa de era proibido, agora pode, é obrigatório todos. Não. Na verdade, tudo vai demandar prova, tanto para um lado, tanto para o outro. O que a gente inverteu? Ônus da prova. A presunção só, que deixou de ser a favor de um lado, a favor do outro, agora a empresa, se ela provar que não é, ela vai ter que trazer para os autos esses como é que a gente fala? Esses subsídios, né? Para dizer isso dentro dos autos.
Bem, meus amigos, nós estamos no avançado da hora. Eu sei que vocês estão cansados, embora no isolamento, na quarentena, qual é a palavra que a gente usa? Quarentena, né? Eu estava de isolamento esses dias, porque o Anderson não estava muito bem de saúde, então nós ficamos legitimamente em isolamento. Mas só para dizer para vocês que eu sei que vocês estão cansados, né? Não, as pessoas pensam assim, mas tá todo mundo em casa, mas não é. Eu estou trabalhando o dobro do que quando eu estava viajando, porque a gente acaba sumindo muitas coisas. Sei que o Ricardo está assim também, sei que o Serral está assim também, mas fico feliz quando vocês dois são assim, porque é sinal de obra nova a caminho. Né? Sim. E a nossa, inclusive, né, Ana? A nossa também, eu estou tão feliz. Também, mas, segredo. Eu estou aqui feliz da vida que você não tem ideia. E vou aproveitar e falar para esse povo maravilhoso que nós estamos com um projeto novo no IEPREV. Eu estou com um projeto da advocacia empresarial, previdenciária e compliance. Então, as pessoas que lidam muito com trabalhista, tributário, compreender que esse meio tem muita coisa a ser entendida, aprendida, né? Que é a questão do meio ambiente laboral, regras de segurança e saúde do trabalho, normas regulamentadoras, e tudo isso tem reflexo previdenciário, trabalhista e tributário. Então, eu convido vocês a conhecer a nossa pós-graduação também. Ricardo, vou passar primeiro para você se despedir, depois para o Serral. Ok. Muito bem, então, mais uma vez, né, eu agradeço, né, e aprendo bastante sempre, né, quando ouço o Marco, né, a Ana também. A Ana trabalha com algumas questões, né, que eu não estudo, então sempre me interesso pelas posições e pela fala dela, sempre honesta, né, preocupada também com as pessoas, né, com os mais hipossuficientes, né, e vulneráveis. E eu penso, como eu disse, né, e reafirmo, que a pandemia nos dá e dará várias reflexões, né, que acho que a gente precisa tirar proveito. Né? Entre tanta coisa ruim, tem muita coisa boa para a gente repensar a própria sociedade brasileira, as nossas relações, né? E para a advocacia, então, é um boom, né? Da questão hoje, né, do uso das redes digitais. Alguém estava falando da questão da perícia, né? São Paulo tem graças ao doutor Sodero aí, né? Um mérito bastante grande dele, né? De fazer uma experiência, né? Da teleperícia, né? De trazer isso para os jefes, né? Eu dei algumas contribuições nesse sentido, participo também da comissão, né? De perícia forense aí da OAB São Paulo, junto com a Mônica. Um abraço para a Mônica, parabéns pelo trabalho dela. E eu penso que a gente tem vários legados aí, né? Coisas boas e outras coisas não boas, mas que a gente pode, né, justamente transformá-las. Eu sou muito otimista sempre, mesmo quando minha fala tem um tom mais, né, de análise de conjuntura mais ruim, assim. Eu sou um otimista, eu falo pensando em melhorar sempre, né? Eu penso, quando eu falei a questão de agregar dano moral e patrimonial a um auxílio que é só de R$600, num primeiro momento é só, mas não é para quem precisa dele, é justamente para que o Estado aprenda a lição. O Estado precisa aprender, né? Precisa aprender a fazer certo, né? Precisa aprender a ouvir, né? A gente precisa democratizar essas relações, né? Apenas judicializar não é bom. A gente já tem uma experiência com a saúde, né? Já nesse sentido, uma experiência acumulada, mas, por outro lado, a judicialização ela é pedagógica também. Aí está o ponto que eu quero tocar. Ela deve ser pedagógica, e é extremamente pedagógica. E é nesse sentido que eu faço, né, a minha fala, né, justamente para que a gente possa tirar, né, lições, né, desse processo todo tão sofrido que a gente está vivendo, né, e que as lives nos aproximam e a gente fica mais feliz no final de noite de segunda-feira, né? Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Sabe que é sempre um prazer poder te ouvir, e eu gosto de ouvir vocês porque vocês sempre trazem um olhar diferente, alguma ponderação, alguma dica para as pessoas, lembram alguma coisa, olha, isso aqui já aconteceu lá atrás, não deveria ter acontecido, podemos seguir esse caminho que é o melhor. E acho que isso é tão gratificante, principalmente porque nós temos muitas pessoas que nos ouvem que estão começando na carreira previdenciária,
que às vezes nem sabem tudo que a gente já passou. Eu tenho um pouco menos de experiência que vocês, mas já estou 15 anos nessa área também, sei que vocês estão há mais tempo do que eu, um pouquinho, né? Senão vai pensar que eu sou muito nova, eu não sou. É só a Cutis que é nova. Muito velho, eu já nem falo mais de tempo. Ainda mais A agora, diferença é que eu pinto, meus queridos. A diferença é essa. As primeiras semanas de isolamento tinha uma mecha branca aqui, mas eu escondia. Tá bem. É Charlie. Será? Tuas considerações. Bom, pessoal, antes de me despedir aqui de vocês todos, vocês todas, né, alguém falou sobre o jus postulandi, então... A Kelly. A Kelly, legal. Eu pedi aqui. Então, o próprio beneficiário pode ir ao juizado, não vamos deixar isso passar em branco, isso é uma perspectiva. Ótimo. Que aí o pessoal do juizado reduz a termo, etc. Pode ser um caminho viável. E a Michele do Amaral, ela conseguia anotar, ela falou, não seria melhor, então, julgar os processos previdenciários ao invés desses, né? Na realidade, tudo isso que a gente falou aqui revela que a judicialização aqui vai ser muito limitada, e o ideal seria uma política pública melhor. O grande recado é esse. A gente, claro, fez o nosso papel aqui de professores, de trazer para a turma tão bacana que nos ouve, os elementos, olha, tem esse caminho, tem aquele e tal, né, cumprimos o nosso papel. Mas o ideal talvez seja realmente uma política pública melhor. E, bom, né, uma excelente noite para todos, para todas, foi um bate-papo incrível com meus amados aí, a Ana, o Ricardo, e tô indo lá para o quartel dos Avengers, lá que já é o momento. Excelente. Pessoal, muito obrigada em meu nome, em nome do Dr. Roberto, em nome do IEPREV, agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço todas as pessoas que estiveram conosco, tivemos pico aí de mais de 80 pessoas junto conosco, e durante a semana ela vai repercutindo, vai chegando nas casas, nos escritórios, nas pessoas que são do meio jurídico, nas pessoas que não são, e tenho certeza, a gente está sempre auxiliando. Muitas pessoas me escrevem em inbox, eu não sou advogada, mas eu ajudei minha vizinha, eu ajudei a pessoa lá do bairro, então é essa a ideia é que a gente possa levar informação. Se nós não temos braços para poder levar dinheiro e condições para todos, mas que a nossa informação, o nosso estudo, ele possa auxiliar, ele possa simplificar a vida das pessoas, tantas pessoas que já têm uma vida tão difícil por aí. Então, obrigada, meus amigos que nos assistem, obrigada aos amigos que vieram aqui partilhar conosco desse momento e dessas informações. Sabe que eu amo vocês, né? Vocês moram no meu coração, a gente já tem aí uma amizade há muito tempo, eu agradeço sempre. Um beijo grande. Até a próxima semana, pessoal. O professor Daniel Machado vai trazer muitas dicas importantes também para a advocacia previdenciária. Até mais. Tchau, tchau.